Olá, caro concursando. Bom, vejamos, olha só, dentro de gestão de pessoas é muito importante a gente estudar conceito, políticas, as atribuições, os objetivos da área de gestão de pessoas e um conceito bem comum agora, vem aparecendo nos editais, que é o conceito de equilíbrio organizacional. Vamos então inicialmente começar tratando do que é a gestão de pessoas. A gestão de pessoas nós vamos considerar que ela é um conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Vejamos então que a gestão de pessoas ela é voltada para cuidar da relação que há entre as pessoas e a organização. Para isso ela vai desenvolver políticas e práticas. As políticas nós vamos entender que são diretrizes, nortes maiores. Agora vejamos, para que a gente possa implementar as políticas, vão ser necessárias práticas de gestão de pessoas. Isso pode vir nos editais como atribuições, procedimentos, técnicas de gestão de pessoas. Toda gestão de pessoas ela é voltada para cuidar da relação que há, então, entre as organizações de um lado e as pessoas do outro. Vejamos ainda que a gente pode considerar que essa área ela é função administrativa, voltada ou devotada à aquisição de treinamento, avaliação e remuneração dos empregados. Podemos ainda afirmar conceitualmente que ela é um conjunto de decisões integradas sobre a relação de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. Veja que nós estamos falando aqui, de um lado nós temos os funcionários, do outro lado nós temos as organizações. As suas práticas são desenvolvidas hoje de forma estratégica, alinhada aos objetivos estratégicos organizacionais através da expressão integração vertical, buscando fazer com que os funcionários tenham as suas necessidades atendidas e a organização tenha aí os seus objetivos, seus resultados alcançados. Posso entender que constitui uma especialização técnica. Vejamos, ela é uma área que necessita de conhecimento técnico especializado. Profissionais para atuar nessa área precisam de especialização. Por quê? Nós estamos falando de atividades voltadas para práticas como técnicas, procedimentos que vão exigir conhecimento técnico especializado. Então vejamos, constitui uma especialização técnica amplamente desenvolvida de forma a enfocar a relação homem-trabalho. De um lado eu tenho aqui as pessoas que fazem parte da organização, seus colaboradores, do outro lado aqui eu tenho a organização. A gente pode dizer que esse chamado recursos humanos é exatamente o capital humano das organizações. A administração de recursos humanos. Muitos editais vêm como noções de recursos humanos, outro vem como noções de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, recursos humanos, nós estamos falando da mesma área de conhecimento. É claro que tem uma questão aqui de nomenclatura. A expressão gestão de pessoas é uma expressão contemporânea. A expressão recursos humanos, ela remonta aí da década de 70, 80, até a década de 90. A partir da década de 90, essa área ela passa a ser chamada gestão de pessoas. Embora da década de 80 para cá, quando essa área passa a ser chamada de recursos humanos, nós já podemos pensar numa gestão mais estratégica. Porém, a partir de então, a partir da década de 80, essa área passa a ser descentralizada, ela passa a se preocupar com o que a gente vai chamar de integração vertical, alinhamento das suas políticas e práticas aos objetivos estratégicos organizacionais e também integração horizontal, que é a integração, o alinhamento das políticas e práticas de gestão de pessoas, ou seja, esse alinhamento dentro da área, essa visão mais sistêmica. A partir da década de 80 e cada vez mais a gente tende a falar de descentralização e integração vertical e horizontal.
Vamos trazer aqui algumas características importantes. Os editais buscam, né? Quais são as características da gestão de pessoas? Entre essas características, nós podemos dizer que essa é uma área multivariada, ela tem um caráter multivariado. Isso significa dizer que é uma área interdisciplinar, é uma área linkada com outras áreas do conhecimento. Exemplo, psicologia, sociologia, administração, antropologia, direito do trabalho. Profissionais, quando se especializam nessa área, eles vão entrar em contato com essas disciplinas. E atuando dentro das organizações, é necessário estar linkado com essas áreas de conhecimento, considerando que é uma atividade multivariada, exige conhecimento de diversas outras áreas, isso é uma característica importante. Um outro caráter é o que a gente chamaria de caráter situacional, que em prova pode vir como contingencial. A área de gestão de pessoas, ela é situacional, isso quer dizer que ela é sensível à mentalidade que predomina em cada organização. A gente pode afirmar que não existem leis, observem, não existem leis ou princípios universais para a gestão de pessoas. Se você for se especializar nessa área, você não vai sair, e se gerar essa expectativa, vai sair frustrado da especialização, com uma cartilha debaixo do braço, achando que ali temos princípios, leis, práticas universais que poderão ser aplicadas em qualquer organização. Não existe isso. Cada organização tem uma mentalidade, cada organização tem a sua forma de pensar e fazer as coisas. É preciso que a gestão de pessoas tenha essa sensibilidade, essa flexibilidade de inicialmente conhecer essa organização, conhecer a sua cultura, conhecer as suas práticas e aí sim elaborar uma gestão de pessoas alinhada a essa cultura. Então, o que é importante acerca do caráter situacional ou contingencial? Não há leis, volto a dizer, ou princípios universais para a administração de RH. Ou seja, ela é uma área sensível à mentalidade que predomina em cada organização. Ela é contingencial, ela é situacional. Vejamos esse item de prova, né? Trouxe aqui alguns itens para a gente ir fazendo alguma discussão e linkando aí a teoria com as questões de prova. Esse item diz assim, ó, um dos princípios universais da gestão de pessoas ampara-se no seu caráter contingencial da administração de pessoal. Veja só, um dos princípios universais da gestão de pessoas ampara-se no seu caráter contingencial. A gestão de pessoas tem um caráter contingencial? Sim, terminamos de afirmar, ela é situacional, ela é contingencial. Agora, o item, ele está equivocado quando afirma, isso aqui é uma afirmativa do CESP, que um dos princípios universais, como se a gestão de pessoas tivesse algum princípio. Não há leis ou princípios universais para a gestão de pessoas. Guarde isso, concursando. Questões como essa é muito comum. CESP gosta, né, de fazer afirmativas. Se a gente for parar para analisar, é um contrassenso. Quando eu afirmo que um dos princípios é o caráter contingencial. É exatamente por ela ser situacional contingencial que não há leis ou princípios universais para a gestão de pessoas. Vejamos, esse item da ABIN aplicado para analista administrativo, ele está errado. Bom, falamos do caráter multivariado, falamos do caráter situacional e contingencial, agora vamos tratar do caráter descentralizado. Gestão de pessoas da década de 80 para cá, tendência à descentralização. Isso, na realidade, é uma tendência da administração como um todo. Como a gestão de pessoas é função administrativa, a tendência, considerando o que a gente chamaria de modernização, é ela descentralizar também. Então, da década de 70 para cá, esse caráter descentralizado é característica da gestão de pessoas. Mas o que é o caráter descentralizado? O caráter descentralizado é a ideia de que a administração de recursos humanos é responsabilidade de linha e função de staff. Essas expressões, elas são importantes, costumam cair bastante em prova. Quando eu digo que ela é responsabilidade de linha, eu estou dizendo que ela é responsabilidade do gerente. Então, o gerente de cada órgão de linha, o gerente de cada unidade organizacional, ele passa a ser responsável pela gestão de pessoas. Então, o gerente de qualquer setor, ele também é gestor de pessoas.
Ele vai gerir os funcionários que estão ali trabalhando junto com ele. Quando eu digo que a administração de recursos humanos é função de staff, essa palavra staff, ela quer dizer a assessoria, né? Consultoria. Nós estamos falando aqui de apoio, né? Então, vejamos, quando eu digo que é função de staff, eu estou dizendo que o staff, o especialista de recursos humanos, ele passa a assessorar a organização na administração de pessoal. Isso é descentralizar, porque antes da década de 80, como é que funcionava? O modelo era centralizado. A área de RH monopolizava todas as políticas e práticas de gestão de pessoas. Falava de gerir pessoas, decidir sobre admissão, demissão, promoção, transferência. Isso era decisão da área de RH. O gerente das unidades organizacionais, eles não tomavam decisões acerca das pessoas. Com a descentralização, os gerentes passam a tomar decisões, assessorado pelo especialista de recursos humanos. Então, o especialista agora ele tem esse papel, com o conhecimento técnico especializado que ele tem, assessorar no recrutamento e seleção, no treinamento e desenvolvimento, na avaliação de desempenho, na remuneração, assessorar com atividades voltadas para a qualidade de vida no trabalho, assessorar com programa de higiene e segurança, assessorar com políticas de benefícios, enfim. O que é prática de gestão de pessoas, o especialista, ele, com o conhecimento técnico, ele desenvolve as técnicas para assessorar esse gerente para que ele possa tomar decisões. Então, a gente descentraliza as decisões acerca da gestão de pessoas. Um processo, exemplo, de recrutamento e seleção, o especialista, ele vai desenvolver toda a parte técnica do processo de recrutamento e seleção, porém, na hora de decidir quem vai ficar com a vaga no processo seletivo, isso é responsabilidade do gerente. Ele vai entrevistar os candidatos que chegarem nos estágios mais avançados do processo seletivo e ele é que vai decidir quem vai ficar com a vaga. Porém, assessorado pelo especialista de RH. Assim como treinamento e desenvolvimento, assim como remuneração, assim como todas as práticas de gestão de pessoas. Agora, observem. Teoricamente, a gente diz o seguinte, que na descentralização, esse gerente aqui, ó, ele recruta, seleciona, treina, desenvolve, avalia, remunera, decide sobre admissão, demissão, promoção, transferência, remoção. Então, veja só, quando a gente fala da descentralização, teoricamente, esse gerente passa a desenvolver também as práticas de gestão de pessoas e tomar decisão. Tudo isso assessorado pelo especialista de recursos humanos. Então, guardem isso. A administração de recursos humanos é responsabilidade do gerente e função do especialista de recursos humanos. Isso é muito importante, costuma cair em prova. Vamos então aqui analisar essas atividades em termos de função de staff e responsabilidade de linha. Falou de função de staff, lembre-se, órgão de administração de recursos humanos, pode vir em prova área de administração de recursos humanos, pode vir como órgão ou pode vir como área. Por que vai vir assim? Porque nós estamos falando da área onde nós vamos encontrar quem? O staff, o especialista de recursos humanos. Então, muita atenção, porque às vezes o item a gente faz confusão. Uma coisa é falar de administração de recursos humanos. A administração de recursos humanos, quem administra pessoas é o gerente e isso vai ser função do especialista, tá certo? Agora, quando eu falo de órgão de administração de recursos humanos, área de administração de recursos humanos, eu estou falando de quem? Do especialista. É aquele profissional que tem um conhecimento técnico especializado e que está na área de recursos humanos. Quando eu falo de responsabilidade de linha, eu estou falando dos órgãos de linha, eu estou falando de cada unidade organizacional. Em cada unidade organizacional, nós temos um gestor. Ele pode ser gestor da área financeira, gestor da área de projetos, gestor da área de processos, ele pode ser gestor da área de produção, ele pode ser gestor de qualquer área. Só que como a gestão de pessoas é responsabilidade de linha, ele vai ser gestor de quem? Gestor de pessoas. Ele vai gerir pessoas também, além de gerir qualquer outro insumo dentro da organização. Então, aqui nós estamos falando da área do especialista, aqui nós estamos falando do gerente, responsabilidade de linha.
Esse especialista, ele tem que cuidar das políticas de RH. Então, olha só, vamos aqui separar o que seria função de um e o que seria responsabilidade do outro. Políticas, que são aquelas diretrizes, aqueles nortes maiores, são definidas pelo especialista, ok? Mas quais são as políticas, Andréia? As políticas envolvem suprimento, política de aplicação de pessoas, política de manutenção de pessoas, desenvolvimento de pessoas, monitoramento. Então, essas políticas, essas diretrizes, esses nortes maiores dentro da gestão de pessoas, isso é função de staff. Já apareceu o item de prova dizendo que cuidar das políticas, desenvolver políticas é responsabilidade de linha. Não, não é responsabilidade de linha. O cara tem que ter um conhecimento técnico especializado para desenvolver essas políticas. Tá certo? Prestar assessoria e suporte. Claro, é staff, né? Olha lá. O staff assessora, é o sentido da palavra. Dar consultoria interna. Também, ó, a palavra aqui, ó, consultoria, assessoria. Ele é consultor também, internamente. Esse gerente, ele pode consultar o especialista acerca das pessoas. Então, ele presta essa consultoria interna. Proporcionar serviços de administração de RH. Que serviços são esses? Serviços como recrutamento, serviços como seleção, serviços como treinamento, serviços como desenvolvimento, como remuneração, enfim. Da orientação de RH, né? Observem que, ele, como assessor, ele assessora, ele dá consultoria e ele orienta também. Cuidar das estratégias. As estratégias de RH, isso aqui implica planejamento estratégico de recursos humanos, né? Hoje a gente fala de planejamento estratégico integrado, ou seja, o desenvolvimento das políticas e atribuições de gestão de pessoas, essa definição ela está no sentido macro, né? A gente desenvolve isso juntamente com o nível estratégico da organização. É o que a gente chama de planejamento estratégico integrado. Agora observe, quando a gente fala de responsabilidade de linha, o gerente das unidades organizacionais são profissionais com formação das mais diversas áreas. Exemplo, um profissional, um gestor lá do setor financeiro. Muito provavelmente, formação dele na área de exatas, ele pode ser um contador, ou ele pode ser um profissional com formação na área de economia, não é isso? Mas ele é gestor também. Não só ali, gestor financeiro, mas gestor de pessoas. Suponhamos que ele tem 30 funcionários trabalhando com ele, ali na unidade. Ele é o gestor dessas 30 pessoas. Ele é que decide sobre a admissão, demissão, transferência, promoção. As decisões acerca daquelas pessoas é dele. Ele tem que ter noções de gestão de pessoas. Mas eu não posso exigir, por exemplo, de um contador que ele saiba elaborar e validar um método de avaliação de desempenho. Seria um absurdo eu cobrar isso de um cara com formação em contabilidade. É para isso que existe o staff. O staff, com o conhecimento técnico especializado, o que ele vai fazer? Ele vai elaborar um método de avaliação de desempenho, fazer validação semântica desse método, treinar o gerente para que o gerente possa saber avaliar o desempenho e devolver os resultados da avaliação. Então, esse gestor, com formação em contabilidade, suponhamos aqui no meu exemplo, ele vai precisar dessa assessoria. Agora, veja, ele... Como o modelo é descentralizado, ele é gestor de pessoas, tem que ter noções de gestão de pessoas para que ele cumpra essas responsabilidades. Quais? Cuidar da sua equipe de pessoas. Olha só, a área de RH, ela tem uma visão do todo, ela assessora todas as unidades. Esse gestor aqui, ele vai cuidar da sua equipe, da sua unidade. Tomar decisões. Olha, isso aqui é muito importante. Aparece itens de prova dizendo que quem decide é a área de RH. A área de RH não decide. O modelo é descentralizado. A decisão é de quem? É do gerente. Executar ações de RH. Então, quando aparece um item dizendo ações recrutar, selecionar, treinar, desenvolver, avaliar, isso são ações de recursos humanos. Então, se o item disser que ele faz isso, você vai fazer, tá corretinho, tá certo. Cumprir metas de recursos humanos. Olha, aqui na área de RH, a gente estabeleceu um planejamento estratégico, definimos objetivos e metas. E essas metas, o gerente, ele deve cumprir. Alcançar resultados de recursos humanos. Ele tem que otimizar a equipe dele,
Conseguir eficiência e eficácia, conseguir atingir objetivos o quê? Funcionais, conseguir resultados. Cuidar da tática e operações. Olha só, a área cuida da estratégia. Esse gerente aqui, ele vai cuidar das táticas e operações, ok? Então, veja que nós estamos falando aqui do que seria função de staff e do que seria aqui responsabilidade Lean. Isso aqui é de suma importância, vocês vão observar itens de prova trazendo essas ideias e essa cisão aqui. Nós vamos voltar no nosso próximo bloco, continuando essa linha de pensamento e fazendo alguns exercícios bacanas acerca dessas ideias, ok?